Pronto. Retomando, basicamente, quando você tiver dois triângulos e você quer verificar se eles são semelhantes ou não, a gente vai ter que utilizar um critério para isso. No caso aqui, olha, o que seria a semelhança? É você ter aqui uma comparação de dois triângulos, um é maior do que o outro, mas eles seguem o mesmo padrão, que seria o padrão de proporção. Mas a gente não vai estar muito interessado no padrão de proporção, ok? A gente vai estar verificando aqui, no caso, mas na real a gente vai precisar de certa forma, mas não só dele, que a gente vai utilizar também os ângulos, tá? Então, o que é que a gente pode dizer? A gente vai dizer que eles vão ser semelhantes, no caso, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes quando a gente tiver esse ângulo A igual a esse ângulo D. No caso, a gente não chama igual, a gente chama de ângulos congruentes. O livro ele passa essa nomenclatura aqui. Não gosto de usar muito, mas vou utilizar. Prefiro utilizar uma outra que eu aprendi, mas ele passa esse tipo de coisa. O ângulo B, que está nesse lado, seria igual ao ângulo E. Mas comumente falando, você vai precisar que os três ângulos aqui, no caso, eles sejam congruentes, tá? Um, claro, né? Um em relação a um. Por exemplo, não pode ser o A congruente a D e o B congruente a D também. Tem que ser o A congruente a D, o B congruente a outro ângulo, tá? Então, não pode repetir, não. A gente vai ter que ter uma igualdade. Por quê? Isso é uma característica dos próprios ângulos. A gente consegue, no caso, aumentar ou diminuir uma coisa sem mudar o ângulo. Por exemplo, esse ângulo vai ser sempre igual a esse, independente da figura, se é maior ou não. Por quê? Porque independente do tamanho, se você aumentar, por exemplo, ó, tá nesse tamanho aqui o ângulo. Eu podia ter usado só o coisa. Pronto. Tá desse tamanho o ângulo, né? De uma parte. Esse é o ângulo aqui. Se você aumentar isso daqui, você aumentar isso daqui, não muda nada, tá vendo? O ângulo ele continua a mesma coisa, porque você só está aumentando o comprimento da figura e não movendo a angulação. Então o ângulo ele tem essa propriedade de sempre permanecer o mesmo, independente do tamanho da figura. Isso é muito importante porque ajuda muito. Outra coisa que a gente vai ter, isso aí a gente trabalhou na aula passada, é a proporção no caso das medidas. Então, proporção dos segmentos do triângulo ou proporção dos lados. Você pegar um lado, no caso AB, e dividir em relação a DE, ou ED, não importa, vou colocar DE. Essa divisão aqui vai ser igual a um outro lado, por exemplo, AC sobre DF. E se acontecer de não ser, o que é que vocês acham que isso dá? Se não for, no caso, tipo você pegar o lado AB e o lado DE, dividir e pegar o lado AC e o lado DF e dividir e não for. Então isso daí vai ser o quê? E o que isso significa? Me respondam o que é que vocês acham que pode ser. Se for, é semelhante. E se não for? É exatamente. Se não for, não é semelhante. Tá? Era o óbvio desde o começo. Então, se você conseguir, no caso, uma igualdade nessas razões aqui, ou seja, você conseguir uma proporção, isso significa que é semelhante. Se você não conseguir, se der um valor diferente aqui para cada divisão que você fizer, isso daqui não é semelhante, tá? Mas uma coisa que a gente vai ver, que são os critérios de semelhanças, isso vai nos ajudar bastante. Então, vocês não precisam se ater a provar que todos os ângulos são iguais e todas as proporções são iguais. A gente vai ver que se a gente provar pelo menos três dessas, já funciona. Isso vai ajudar bastante, mas não vai ser nessa aula que a gente vai ver, não. Com esses critérios, a gente vai conseguir, tipo, facilitar a nossa vida. Tem até um caso que você só precisa saber se dois ângulos é iguais. Não precisa ser nem três. Se você conseguir dois, você já prova. Para você ver que pode facilitar bastante. Ok? Então,
Isso daí é basicamente um triângulo ser semelhante. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, por favor, fale no chat aqui, ó. Abre o microfone, converse comigo. Repete aí a outra parte que travou, que não é semelhante se for igual ou não. Olha, é aquela questão básica. Sim ou não? Se for, isso acontece, certo? Se for semelhante, então, olha, os ângulos. Não sei se tá pegando. Não tá pegando, não sei, né? Então, Júlia, eu estou gravando aqui a aula nesse exato momento. Depois você vai pegar e assistir, tá certo? Enfim. O que é que eu tenho aqui? Basicamente, se os ângulos forem semelhantes, no caso, aqui, ó, esses três ângulos e essas proporções forem congruentes, perdão, você sabe que é semelhante. E se não for, não é semelhante. É aquele negócio, sim ou não. Se não for, não é. Se for, é. Entendeu? Era só isso mesmo. Mais alguma dúvida? Não? Ótimo. Vamos então continuar. Só um momento, pessoal. Eu já volto aqui. Alguém tá batendo no meu portão. Ok, voltamos. Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Eu tenho certeza que eu não acabei de quebrar o fone. Ótimo. Então, é basicamente isso, tá? Não tem muito a adicionar sobre isso, não. Aí o livro, ele faz meio que uma mini revisão, mas eu tenho quase certeza que vocês sabem. Basicamente, primeiro, esse aqui é até importante porque vocês podem ficar confusos, mas é bem simples, tá? A notação para você dizer que o que é um triângulo, você pode denotar assim. Você coloca meio que um triângulozinho e coloca os vértices do triângulo. Quais são os vértices? O A, o B e o C. Então, quando você não quer escrever o triângulo ABC, você pode desenhar um triângulo e pode colocar o ABC. Isso aqui é uma anotação, tá? Isso aqui é até importante, é bom vocês anotarem. Vou colocar aqui, anotação. Isso é a anotação de triângulo. Então, vocês podem escrever o triângulo, ou você pode escrever de letra cursiva mesmo, tudinho, triângulo, ou você desenha um triângulo para representar, tá? Mas quando a gente estiver trabalhando, vai ter tanto triângulo que vocês não vão querer dizer, ah, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Vocês vão preferir colocar isso daqui, ó. No caso, não congruente, né? Sim semelhante. Então, vocês vão preferir colocar, no caso, a relação de semelhança entre esses dois triângulos dessa forma, para facilitar um pouco a vida de vocês. Tá? Vocês podem escrever também, mas tá aqui como seria uma anotação. Aqui eu estou dizendo o quê? Que o triângulo ABC é, no caso, não congruente, perdão, semelhante ao triângulo DEF. Isso daí poupa tempo. É uma questão mais de poupa tempo na hora também de produzir as coisas. Outra coisa, vocês lembram o que são os vértices? Basicamente, os vértices eles vão ser as pontas do triângulo, tá? Geralmente toda ponta a gente bota uma letra, ela é uma letra maiúscula. Então, por exemplo, nesse triângulo aqui os vértices são A, B e C. Nesse outro são D, E e F. Então, acho que os vértices eu acho que nem precisa ser colocado aqui. Mas, só para lembrar, eu vou colocar aqui vértice igual às pontas, só para vocês terem um bisuzinho.
Faltou um acento aqui. Pronto. Então, o vértice é igual às pontas do triângulo, tá? Outra coisa que ele diz são os lados do triângulo. Eu tenho quase certeza que vocês sabem, nessa época do campeonato, que os lados são representados por segmentos. Mas a gente faz mesmo assim. Por exemplo, se a gente pegar aqui os lados, nesse caso, quais são os lados desse triângulo aqui? Aí a gente vai ter o segmento AB, que vai de A até B, ou o segmento BA, tanto faz para falar a verdade. A gente tem o segmento BC e a gente tem o segmento CA. Só que, além disso, o que é que a gente tem também? A gente pode representar ele dessa forma, como vocês estão vendo aqui, ou a gente pode representar dessa outra forma aqui, colocando um tracinho em cima. Esse tracinho em cima a gente coloca justamente para dizer que é um segmento, né? O segmento é justamente um pedaço da reta, é dessa forma. Então a gente passa esse tracinho em cima para mostrar que é um pedaço da reta, entenderam? Por isso que botam esses tracinhos em cima. O livro, inclusive, ele coloca todas essas nomenclaturas tem um tracinho em cima para representar. Mas como a gente sempre está tratando desse assunto o tempo todo, é normal simplesmente considerar que AB junto já é considerado segmento. Então, alguns livros já consideram AB, apenas AB, como segmento. Outra coisa são os ângulos. Os ângulos eles têm duas formas de serem vistas. Eu vou colocar aqui. Eu esqueci que aqui tem que colocar direto. Então, os ângulos, o que é que a gente tem? A gente vai ter com os ângulos dois tipos de nomenclatura. Vocês podem utilizar a melhor para vocês. Eu geralmente utilizo a mais fácil. Mas é basicamente o seguinte, existe, como você tem aqui, ó, esse ângulo aqui, eu posso representar ele de duas formas. Eu posso dizer que ele é o ângulo A e colocar um acento circunflexo em cima dele. Então, isso vai ser uma representação de ângulo. Ou você pode simplesmente pegar e fazer o seguinte. Você pode chamar o ângulo BAC. Então, você vai juntar BAC. E para você saber quem é o ângulo desse daqui, você coloca justamente o acento circunflexo. Mas por que esse acento circunflexo em cima? É justamente, não é um acento circunflexo. Por mais que ele dê para ser representado por um circunflexo, foi mais uma comodidade. Pelo fato de, como a gente viu, um ângulo ele vai ser junção de duas semirretas, né? Então, duas semirretas, basicamente juntas num ponto, a gente vai ter um ângulo no meio delas. Então, o acento circunflexo é só uma forma de dizer o seguinte: você tem duas retas, no caso, duas semirretas e um ponto em comum. Só que aqui seria bem pequenininho, né? Até se tornar uma coisa. Então, geralmente, a gente sempre trabalha nesse tipo quando a gente está nessa parte da geometria. Quando é um segmento de reta, a gente passa um segmento de reta em cima da nomenclatura. Quando é um ângulo, a gente bota a formação de um ângulo em cima da figura. A gente vê também quando for uma semirreta, por exemplo, se é uma semirreta, eu vou passar o quê? Em cima dela, uma semirreta. E se for uma reta, a gente também tem isso daqui. A gente pega e passa uma reta. Então, uma reta pode ser representada assim. Então, isso aqui são algumas curiosidades. O livro não trabalha e a gente não vai trabalhar sobre isso, tá? Então, isso tanto faz. Mas sobre isso daqui, só revisando com vocês. Outra coisa que o livro fala é o perímetro. Eu acho que nessa época do campeonato vocês sabem o que é perímetro. Não sabem? O que seria o perímetro? E aí? O que é o perímetro de uma figura? Não é meio que tipo a medida da figura em si, tipo, sei lá, dentro de uma coisa. Não. Passou um pouco. Passou perto, mas não tão perto. Perímetro é a soma dos lados. Acho que, assim, vocês sabem como aplicar o perímetro, mas provavelmente o nome não é tão conhecido. Mas, perímetro é a soma dos lados. Você vai somar
como você disse, né? Em relação à figura, o total dela, mas você acabou colocando a parte interna, mas é só a soma de tudo que está fora dela. Então, é todos os lados. Você somou todos os lados e você consegue um perímetro. Tem até aquela piada infame que fala, o que seria... Pera, não tem nada a ver. Enfim, confundi aqui as bolas. Tudo bem. Voltando. Então, a gente vai ter o perímetro como a soma de todos os lados. E por que o livro está passando isso? Porque tudo isso vai ser útil, tá? Então, olha, lembrem novamente, perímetro, vou até colocar aqui também. Perímetro, caso vocês queiram no final tirar um print. Ô, Alexandre, isso. Igual soma dos lados. Se vocês quiserem tirar um print, não está da forma mais organizada do mundo, mas tem todas as definições que a gente vai usar. Então, é basicamente tudo isso que a gente viu em relação a, no caso, os assuntos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, eu vou apagar aqui, tirei um print, tá? Eu vou agora para linhas homólogas, que é basicamente uma forma que a gente vai utilizar para tratar da semelhança, ok? A outra coisa que eu não disse, antes de tudo, que olha, este negócio aqui, o tiozinho, isso já significa, esse nome aqui, esse tiozinho representado aqui, quer dizer semelhança, tá? Então, olha, isso daqui quer dizer que esse triângulo é semelhante a esse outro triângulo. Então, anotem aí também. Semelhança, tá? Então, não foi a melhor coisa do mundo não, mas tá aí. Ok, pessoal, vou apagar, tá? Apagado. Agora vamos para o próximo tópico, que seria linhas homólogas. O que é que a gente tem aqui? O livro ele passa outra figura, no caso outro triângulo, e um triângulo que aparentemente é semelhante a ele. Se você quer fazer, no caso, linhas homólogas, imagine que a gente vai pegar aqui uma linha, que no caso é a altura desse triângulo, ou seja, fica 90 graus. Aqui você pega uma mesma linha, que fica 90 graus, e depois você pode pegar outra, que no caso vai ser a bissetriz desse pedaço aqui. Basicamente, o que é que a gente fez aqui, ó? Deixa eu só trocar novamente para o preto. Esse lado e esse lado são iguais, tá? Só estou refazendo a construção que o livro passa para a gente. E esse ângulo, no caso, com esse ângulo, eu falei lado, mas perdão, tá? Novamente. Então, ó, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, eles são congruentes. E esses daqui também, ok? Então, todos eles são congruentes. Outra coisa que o livro passa é a questão da altura, mas isso não importa tanto. O que ele está querendo dizer aqui com linhas homólogas? Linhas homólogas vão ser basicamente quando a gente tiver partes do nosso triângulo semelhante que vai ser semelhante. Não só linhas, no caso as linhas do triângulo aqui, ó, as coisas que você passar dentro dele vão ser semelhantes, se eles forem semelhantes, entenderam? Basicamente, se você pegar a altura desse triângulo, ela vai ser homóloga à altura desse outro triângulo, porque os triângulos são semelhantes. Então, se você tem um triângulo semelhante, qualquer coisa que você fizer em um vai ser semelhante ao que você fizer no outro. Entenderam? Aí é o fato que vocês ligam o microfone e falam, aham, né, bah. Basicamente, se você tem dois irmãos gêmeos, entende? Eles não são iguais, mas são semelhantes. Então, algumas coisas, algumas características de um, você vai enxergar no outro. Não quer dizer que eles são iguais, porque provavelmente um vai ter uma personalidade diferente do outro. Mas você consegue se assemelhar uma coisa a outra, entende? Então é basicamente isso. Aí o livro diz o seguinte, ok, ele fala aqui coisas homólogas, ou pessoas que são semelhantes, têm afinidades. Tá, ele praticamente usou o que eu disse, né? Só que eu fiz melhor. Lide com isso, o livro. Aí ele fala também questão de ângulos homólogos, vértices homólogos, lados homólogos, alturas homólogas, medianas homólogas.
é basicamente tudo que eu disse para vocês. O que seria ângulos homólogos? É, no caso, ângulos congruentes de dois triângulos semelhantes. Então, a gente pode resumir, basicamente, num texto dessa forma. Se dois triângulos, faltou isso, são semelhantes, então os ângulos vão ser homólogos, os vértices, os lados, alturas, medianas e etc. Até as médias, na verdade. Medianas, etc. são homólogos. Homólogas, no caso. Mas como eu usei o geral, tem que ser homólogos. Pronto. Então, basicamente. Ué. Eu tenho até medo, sabe, do que. Por quê? Mas tudo bem. Por que eles falam sozinhos? Eles são homólogos. O quê? Não entendi. Eu entendi e essa foi ruim, Samara. Homo. Eu não entendi, não. Homo significa mesmo. Aparentemente. Eu fiz um trocadilho, Alexandre. Estou. Enfim, não importa. Voltando. Então, olha, copiem isso daqui, tá? É só literalmente um resumo que tem do livro, mas resume bem. Se você tem dois triângulos semelhantes, então os lados, vértices, etc. deles vão ser homólogos, todos eles. Então, basicamente, com isso aqui já ajuda bastante. Aí o livro diz o seguinte: a razão de semelhança entre dois triângulos semelhantes pode ser dada pela razão entre dois lados homólogos. É o que a gente já tinha visto, né? Isso aqui é só uma explicação novamente do que a gente já viu. Aí, outra coisa que o livro considera importante, aí a gente vai ter que relembrar um pouquinho. Vocês lembram o que é acutângulo, retângulo e obtusângulo? Não? Ótimo. Eu lembro muito rasamente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui parar com o compartilhamento, que eu tenho quase certeza que eu fiz uma coisa... Que é isso? O quê? Meu Deus. Enfim, O que foi, menina? não sei. Saiu o negócio Que foi, da Tamara? tela e ele começou a falar muito rápido porque eu vou pra... Ah, meu Deus. Ih, eu sou a velocidade. E no 4G, daí travou o celular. Já conseguiu supor tudo de uma Próprio vez. flash. E eu tô vendo mais a sua tela. Ah, mas foi porque ele tirou a tela mesmo, relaxa. Ah, enfim, eu estou procurando aqui porque eu trabalhei sobre triângulos, então eu tenho aqui sobre, no caso, acutângulos. Eu só vou dar uma procurada aqui, que é mais fácil mostrar para vocês o que está desenhando. 77. 54. Achei. Puxa vida, essa menina inteligente. Enfim, voltando. Na real, se eu desse toda essa aula aqui do sexto ano para vocês, já ajudava bastante. Enfim, a gente vai voltar agora para o mundo clássico. Que era o mundo que eu usava quadro para dar aula. No caso, o quadro do slide. Voltando. Então, olha, vamos lá. O que é que a gente tem aqui no nosso, no caso, o que seria os nossos triângulos aqui? Primeiro, triângulo acutângulo. Nós temos aqui nesse pedacinho. Ele diz o seguinte: são triângulos em que todos os ângulos internos deles são agudos. Que eu não sei se vocês lembram, mas a gente chamava de ângulo agudo, ângulos menores que 90 graus. Isso, muito bem. Então, ângulos agudos são menores que 90 e um acutângulo seria um triângulo que não tem
nada, no caso, igual ou maior que 90 graus. Ou seja, todos os ângulos são menores que 90 graus. Nós temos o triângulo retângulo, que é o mais conhecido. Pitágoras mandou um abraço. Então tá aqui, ó, triângulo retângulo. É um triângulo e que um dos ângulos dele é retângulo. Não pode ter dois, só pode ter um triângulo, no caso, um dos lados tem que ser 90 e os outros tem que ser diferente de 90. Não tem como ser outro lado igual a 90. Por um motivo meio óbvio, para falar a verdade. Veja bem. Dá até para explicar. Pega um dos lados de um triângulo, certo? Ele vai ser 90. Então, olha, esse é um lado do triângulo e ele tem 90 graus. Se você pegar outro lado com 90 graus, como é que você vai fechar um triângulo? Aí, pá, esse lado do triângulo é 90. Aí esse outro lado do triângulo também é 90. Isso é um triângulo? Pessoal? Eu acho que não. Enganaram-se. Isso é um triângulo especial. Não, claro que não. Não tem como formar um triângulo. Porque, obviamente, vai ter mais de 3 lados. Como assim, tá ligado? A pessoa fala, isso é um triângulo. Isso também é um triângulo. Aí, Samara, A não ser que você corte no meio. Aí vai virar um triângulo de setângulo, eu acho. o quê? Chega. Depois de escrever, eu falo merda, Voltando. O que é isso? Voltando. Gente. Vai, ó. Triângulo obtusângulo. É justamente um triângulo e um dos lá, no caso, um dos ângulos dele é um triângulo obtuso. Um triângulo, ó, perdão. Um ângulo obtuso. E o que seria um ângulo obtuso? Ele é maior que 90 graus. Até aí, tranquilo. A gente tem esses 3 tipos de triângulos aqui. Aí o que é que a gente pode fazer também? Em relação aos lados do triângulo. Um triângulo é equilátero quando acontece o quê? Quero ver saber agora que eu tirei a resposta. E aí? Um triângulo é equilátero quando o que acontece? O que é que acontece quando o triângulo é equilátero? quando ele é 90 graus. Quando ele é um ângulo? Não, quando ele é 90 graus. Pô, o que você disse. Ah, o triângulo é equilátero quando ele é 90 graus. Então, isso é um triângulo equilátero? Eu vou dizer que sim. Então, tá bom. Você está dizendo. Mais alguém aí com um pouco mais de alguma coisa? Olhe. E aí, alguém discorda, concorda, por quê? Que é isso? Né? Só pergunta, o pessoal fica calado. Nem para dizer, não sei, professor, não sei, continue. Tá me ouvindo? Vocês não me ouvem? Agora estamos ouvindo. Eu me já que é quando tem os três lados iguais? Exatamente, parabéns. Yes! É quando possui 3 lados com medidas iguais. Por isso que é o nome equi, de mais ou menos igualdade, e látero, de lados. Obrigado, grego. Literalmente grego. Não sei, na real. Deve ser, provavelmente. Foi eles que inventaram a geometria. Então. Eita! Mas o pessoal aqui tá parecendo aquele meme do pessoal que fica batendo quando a mãe sai de casa, o pai batendo lá no negócio da... Não importa. Voltando. O pessoal tá revoltado aqui. Voltando aqui. O que é que nós temos? Triângulo isósceles. O triângulo isósceles é uma outra forma de você representar. E seria o quê? Dois lados deles vão ser iguais e outro não. Então, assim, basicamente, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles, porque todo triângulo equilátero tem 2 medidas iguais. Mas um triângulo isósceles nunca vai conseguir ser um triângulo equilátero.
Ele sempre quis ser um triângulo equilátero, mas a família dele disse que não. Você não vai ser. Aí ele ficou mó triste, assim, putz, mano. Não. Pobre triângulo aqui. Aí ele ficou mó triste. Caraca. Aí os triângulos equiláteros praticavam bullying com ele. Porravam ele, assim, antigamente. Nos cilindros. Jogavam ele dentro dos cilindros. Oi? Tava lá o 13 e o número 7, né? Uhum. Daí tava o pai de 7 lá dizendo: eu jamais permitiria um casamento entre primos. Que? Não, tá errado essa piada. Basicamente, sei lá, o 7 e o 3 estão lá se casando. Aí o 0 chega e fala, eu nunca permitirei casamento entre primos. Aí eles pegam e falam, você nunca poderá nos separar. Nos dividir, no caso. Porque 0 não pode dividir ninguém. Essa é a piada, eu conheço. Que bosta. E a do 8pi? Ah, não, É chega. daqui pra melhor, né? Chega, ó, triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele é basicamente o quê? Ele é o diferentão, tá ligado? Todo mundo aqui é preocupado. Teve lá o pessoal aqui, ó. Ele é o Todo escaleno. mundo, todo mundo aqui, não sei o que, não sei o que. Ele é o quê? Ele é o diferentão. Triângulo escaleno, ele é o mais diferente de todos. Ele usa a sua bandaninha de Naruto aqui, ó. E ele é o diferentão de todos eles. Ele é o otaku da vida. Ele usa uma kunaizinha e tal. Muito legal. A kunai dele é um triângulo, obviamente, também, né? Porque... Espátula de fazer bolo. Não, deixa. Pronto, ele tá É uma aqui. faca E esse é o triângulo escaleno. Ele furadeira. uma furadeira, credo. Na real, isso aí é mais baseado naquele tipo de espada antiga, né? Se for se verificar. O triângulo é o símbolo. Que, não, o triângulo, inclusive, o Simon. Ah, inclusive, o triângulo de Gravity Falls, ele é um triângulo equilátero, tá? Só É o lembrando. Bill. No caso, o Bill, ele é um triângulo equilátero. Como eu disse, triângulos equiláteros, eles simulam a perfeição. Então, é normal quando a gente quer colocar alguma coisa perfeita, ou três lados de uma coisa perfeita. Nada a ver, tá ligado? Foi nisso que eu tô fazendo, bicho. Esse maluco do nada me mete Illuminati. Ó, o Bill Cipher. E pronto, esses são os triângulos. Do Bill. Ele tem pé de galinha E o pé de galinha. e mão de galinha também. Galinha. Pronto. Deixa eu dar um... Sorriso não, a gravata. Pronto. Chega. Deixa ele no mundo dos sonhos. E é basicamente isso, tá? Eu não vou começar um próximo assunto, não. Mas a gente utiliza isso e tem algumas outras coisas em relação à base, mas isso aí não importa tanto. Na próxima aula a gente vai ver propriedades de semelhança. Mas são bem simples as propriedades, porque ela em si não serve para muita coisa, serve para provar muita coisa dentro da matemática, mas nada que seja de utilidade tão grande na nossa vida. Mas é interessante ainda de se dar uma olhada. Eu vejo com vocês na próxima aula, ok? Então a gente finaliza por aqui, povo. Não quero compartilhar mais nada, não, rapaz. Quero finalizar. Tchau, se cuidem.